Boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Hoje, quarta-feira, o nosso tema de conversa será em torno ao que disse o renomado filósofo Severino Unguenha, que disse que há crise de democracia nos partidos políticos. O filósofo esteve naturalmente a falar com relação aos três partidos políticos que existem no nosso país, nomeadamente a Frelimo, a Renamo e o MDM. Nós temos cá connosco nos estúdios os três representantes destes partidos. Aliás, infelizmente não está cá o deputado da Frelimo, Caifadine Manasse, que por incompatibilidade de agenda não poderá estar esta noite, mas vou contar então com a presença do Dr. Silvério Ronguana e também do Dr. Caifadine Manasse. Eu vou começar por si. Alfredo Magomice. Ficou, obrigada. Vou começar então por si, Dr. Silvério Ronguana. Como é que canaliza este dizer, digamos assim, deste filósofo que diz que de alguns anos a esta parte os partidos políticos não têm, portanto, tido uma convergência nas suas ideias dentro do partido e que há esta crise para o MDM? Ele disse, por exemplo, que a saída de Mahmoud Mourane, que os pronunciamentos do Manuel de Araújo, o edil da Beira, são exemplos claros de Climane, são exemplos claros de que tem que haver uma redefinição de ideias dentro dos partidos políticos. Bom, começaria por cumprimentar os telespectadores e os colegas do painel e dizer que, bom, os pronunciamentos do professor Unguenha, enquanto um dos grandes filósofos, uma referência que nós temos no nosso país, são sempre bem-vindos. E é evidente que o que o professor Unguenha queria dizer, na sua maneira de filósofo, é muito difícil de captar. Há de perceber que interpretar filósofos não é uma tarefa fácil. E é por isso que é difícil percebermos à partida o que é que ele queria dizer, e acredito que esses pronunciamentos ainda vão dar muito que falar para sabermos de quem é que ele está a falar. Mas é fácil perceber que quando ele fez este pronunciamento, o facto político que acabava de acontecer era que já tinha sido nomeado o candidato presidencial da Frelimo. E acredito que isso pode também ter-lhe abalado um pouco, quando se fala de um congresso em que vai se eleger um candidato presidencial e de repente já se sabe que foi eleito antes de acontecer esse mesmo congresso. Mas pronto, aí estamos a entrar se calhar num campo que nos alheia, porque é um outro partido com os seus processos, mas é preciso contextualizar que acabava o professor Unguenha de ser abalado por esta realidade, que bom, há um processo todo que dizem que é para haver uma eleição, e enquanto antes de chegar ao tal fórum da eleição, ficamos todos a saber que já afinal já foi eleito, esvaziando, e acredito que acontecimentos como estes abalam qualquer analista. Também é verdade que o professor Unguenha, pelo interesse que ele tem pela democracia moçambicana, pelo desejo que ele tem de ver e vivermos a democracia plena, é preciso também lembrar que estamos a lidar com alguém que viveu muito tempo no Ocidente, onde a democracia é real e já consolidada. É evidente também que a ideia que terá da democracia será muito mais perfeita, muito maior do que acontece num país ainda com uma democracia embrionária. Portanto, é preciso ver entre o dever ser. Portanto, sendo filósofo, o seu interesse de fato é o dever ser, aquilo que devia ser. Mas esse dever ser é ainda maior porque a imagem que ele tem é de um país com uma democracia consolidada, como é a Suíça, a Itália, onde ele viveu, e isto comparado com uma democracia moçambicana, há de haver um grande fosso
Ou seja, há uma comparação exacerbada daquilo que é a realidade do nosso país. Sim, no sentido que aquilo que ele imagina, aquilo que ele ensina, aquilo que ele pregou, aquilo que ele deseja, é muito perfeito. Aliás, mesmo a formação, seminarista, de padre, são pessoas que são formadas com um desejo de perfeição, de santidade, até diria, muito maior aquilo que é o comum dos mortais. E juntando isto, o fato de ser um filósofo preocupado mesmo com o dever ser, juntando isso à experiência de um país desenvolvido, há de perceber que só isto era o suficiente para não se sentir satisfeito com os exemplos. Agora, não estou a querer dizer que a nossa democracia em Moçambique seja perfeita, o caminho para lá, todos estamos de acordo, que está cheio de imperfeições, que é preciso trabalhar-se mais. Agora, no que tange à avaliação que se faz aos partidos em concreto, e no caso vertente do MDM, a minha apreciação é o seguinte, é que se nós tivermos em conta aquilo que diz Schmeichel, que é um grande, estamos a falar de filósofo, um grande politólogo, que um partido é uma organização com capacidade portanto, de nomear pessoas para cargos públicos, ou seja, é partido político aquele que é capaz de ganhar uma franja do poder. Então, a minha pergunta é, se nós recuarmos para 2013 e dizermos, bom, o MDM escolheu, por exemplo, o Araújo em Quilimane, o Venâncio em Maputo, o Davis na Beira, o Amurani em Nampula e por aí fora, não é? A pergunta que a gente faz é que possa, em termos de capacidade de conquistar o poder, havia dentro do MDM figuras melhor colocadas que aquelas pelos resultados que conseguiram. Portanto, se nós avaliarmos a democracia no sentido de decisão eficaz, não é? Porque há de perceber que a democracia é um procedimento, não é? É um procedimento, não é um fim em si. As nações civilizadas adotaram a democracia porque acreditam e acreditaram que seria o meio mais eficaz para resolver os problemas. Modelo ideal. E vai ser adaptado, então, Exatamente. E em 2013, o objetivo do MDM era realmente a conquista dessas cidades. Então, se nós avaliarmos os procedimentos internos do partido que levaram à eleição, à indicação desses quadros para disputar o poder nesses municípios, por exemplo, a questão que se coloca é, foi ou não uma grande decisão democrática? Exato. No sentido que é a decisão que procura o fim, que é conquistar o poder. Eu, honestamente, não sei se posso opinar porque é o meu partido, acho que escolha melhor o nosso partido não teria tido. E é por causa disso que eu acredito que, efetivamente, comparando o nosso mosaico, aliás, uma pessoa insuspeita como o presidente Chissano, depois das eleições, eu disse, não, o MDM teve os resultados que teve porque teve bons candidatos. E se teve bons candidatos, é que houve procedimentos democráticos também excelentes. Então, seria mais ou menos esta a apreciação que eu faria. Mas eu penso que a ideia do Severino Nguema não tinha que ver com esta questão de se escolher candidatos e que posteriormente pudessem ganhar um cargo político. É que estamos a dizer um partido político. Mas os ideais em si do partido, a oportunidade que os partidos, que os próprios membros do partido têm a discutir ideias dentro do partido, se um tem uma ideia contrária, que seria bem-vinda. Eu penso que Mas no fundo... este processo democrático interno não pode ser dissociado do fim último de um partido político que, segundo o Schmack, é colocar pessoas em posição de poder. Porque imaginemos que um candidato tem o melhor programa do mundo que vai resolver efetivamente os problemas da população. Mas há algo que é prévio, é conquistar esse poder para aplicar aquele programa. Então, qualquer processo democrático
que não apure as pessoas que estão melhores colocadas para conquistar o poder e, por via disso, aplicar os melhores manifestos para resolver os problemas do povo, eu penso que estaríamos errados. Portanto, parece-me que se queremos avaliar a democraticidade ou não de um partido, temos que fazê-lo sempre com os olhos postos no fim último deste partido, que é conquistar o poder e depois de conquistar mantê-lo. E como é que se mantém o poder? Realizando os melhores programas eleitorais, resolvendo os problemas do país. E também, se nós avaliarmos por aí, se nós, bom, o Davis Simango na Beira, o Araújo em Quilimane, quer dizer, parece também não haver dúvidas de que esses presidentes dos municípios têm nota 100, no sentido de que mostraram depois uma grande capacidade de realização. É por causa disso que eu olho esses mecanismos, porque a democracia não é uma brincadeira de quem brincar, não, quem participou, não, é como é que nós podemos conduzir o nosso partido para conseguir os melhores resultados. Partindo da participação de todos, é evidente. Exato. Eu passo então para si, Alfredo Magomis. Há ou não esta crise de democracia nos partidos políticos, em particular a RENAP? Muito obrigado, boa noite. Permita que antes agradeça a Deus pela vida e pela ocasião. Permita também que saúde aos telespectadores da STV e por via da STV aos moçambicanos e o mundo em geral. Saudar a si e ao colega do painel. Indo para a questão que coloca crise de democracia, não é? Nos partidos políticos. A partir do meu entendimento sobre crise de democracia pressupõe que, a priori, tenha havido uma democracia dentro dos partidos e há uma redução deste valor dentro dos partidos. Mas, no meu entendimento, a democracia em Moçambique é uma questão, uma ideologia nova que tem por ali cerca de 20 e poucos anos. E os partidos políticos também têm uma idade ainda terra, provavelmente. Existem efetivamente os partidos políticos a partir da Constituição, diria teoricamente, a partir da Constituição de 99, aliás, de 1990, e efetivamente a partir da Constituição de 1990. Portanto, nisto estamos, como dizia o colega que ali concordo, estamos num processo de construção desta democracia embrionária. Então, quanto a isso, é muito difícil falar da crise nos partidos políticos, mas o meu entendimento é que ele pretendia de falar, talvez, sendo um filósofo, queria falar de déficit de democracia dentro dos partidos políticos. Se esta questão, como eu entendi, mas antes, permita, eu queria realçar que o fato de aparecer um acadêmico, um filósofo, ter a coragem e na dimensão que ele parece não, é reitor de uma das universidades como diz? O DEM. Sim, é um dos reitores. Eu acho que é um bom passo e isso por si só revela que em Moçambique a democracia está a andar, está tendo espaço. Eu lembro ainda este ano, estivemos aqui a discutir a questão da sociedade civil e falávamos do déficit da existência de organizações, de pessoas capazes de terem um pensamento próprio, de terem uma liberdade, de poderem exteriorizar o seu sentimento. O país está habituado a ouvir Alice Mabote e alguns poucos, mas já em menos de 4 semanas ouvimos o biólogo ambientalista e escritor Miyakoto, que não tinha, que apareceu publicamente a criticar, pelo que se diz, a um partido a que ele pertence. A criticar não, a falar verdades. Seguidamente ouvimos falar da desportista Maria de Lourdes Mutola, que também colocou o guiso ao gato, como se diz na gíria, da forma como politicamente o desporto está sendo gerido e por via disso os fracassos que nós temos. Ouvimos também há pouco tempo falar do
do conceptuário João Uruano. Quer dizer, todas essas declarações levam a perceber que há uma consciencialização, há uma maturidade que está aparecendo nos moçambicanos no sentido de, na verdade, exercer o direito fundamental e consagrado na Constituição da República, que é a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Mas também é preciso que tenhamos em conta o espaço temporal em que estas declarações, que parecem soltas, mas que pode haver um entendimento profundo de elas estarem todas concertadas numa determinada base, tendo em conta, como eu dizia, posso concordar o colega, o espaço temporal, o timing que tem a ver com o Congresso do Partido do Poder. Provavelmente podem ser recados que possam vir dentro de certas franjas, dentro de certos setores do mesmo partido que tendem a mostrar aqui alguma fragilidade ou algo que tende a ser corrigido, mas por não terem espaço ou por terem sido, acharem que não vão ter o espaço necessário no Congresso, começarem a soltar. Pode ser uma hipótese a ser colocada, tal que o professor Severino, com todo o respeito, a universidade em que ele lidera deve ter fortes ligações a estes grupos de pressão dentro do partido. Pode ser uma forma de mandar aí um recado. Obviamente que, para não parecer só linear, tinha que, tanto mexer uns e outros. De todas as maneiras, permita que eu diga que é nossa alegria, pessoalmente eu e nós da Renamo, pelo fato de as pessoas começarem a ganhar esta consciência, se assim quisermos, de forma, diríamos, não menos profunda, entendendo que o fato disto acontecer é, na verdade, representar uma conquista que jovens outrora e atualmente sacrificaram as suas vidas, sacrificaram sua juventude e sacrificam até hoje para trazer ao país uma forma de ser e estar que permite que as pessoas possam conviver mesmo em diferença de opinião. Portanto, isto tudo é um sinal agradável para a Renamo e permita que diga que também para mim representa isso, apesar de ele criticar a Renamo. Ele trata o Presidente da Câmara de omnipotente, mas eu acho que é uma expressão tácita e explícita de que o professor Severino está a reconhecer e, diríamos, tira chapéu ao Presidente da Câmara, porque é graças a esta pessoa que ele chama hoje de menos democrata que ele tem a expressão, tem um espaço de dizer o que ele tem, o que ele pensa. Ele sabe muito bem, não podia dizer isso 15, 20 anos atrás, ele sabia qual seria o seu destino, mas graças a esse homem que ele hoje qualifica de, os termos que ele encontrou, que ele pode ter a coragem de dizer isso. E graças a este homem temos o privilégio de falar numa televisão privada, independentemente do que possa se dizer sobre, mas é uma televisão que traz isso mais uma vez, graças a esse homem, graças a essas pessoas que hoje qualificam de menos democrático. De todas as maneiras, permite que felicito não só ele, mas que apareçam mais moçambicanos capazes de trazerem reflexões puras e genuínas que levem a melhorarmos a nossa forma ou a construção do Estado de Direito democrático e altamente civilizado, onde todos, com as nossas diferenças, podemos encontrar convergências que permitam edificar um Estado que é próspero, do ponto de vista político, do ponto de vista material. Exato. Eu vou aqui citar alguns exemplos que o académico Severino Nguenha disse para, portanto, defender a sua posição que há esta crise de democracia nos partidos políticos. Disse, por exemplo, que na Frelimo quem pensa de frente é considerado de reacionário. Queríamos então que o representante da Frelimo estivesse cá, convidámos naturalmente, mas como disse no início desta conversa, que por esta incompatibilidade de agenda não pude estar presente. Mas eu vou fazer essa pergunta a si, deputado Ronguana. O filósofo Severino Nguenha diz que
o MDM ficou uma espécie de célula de irmãos e carece de um debate de ideias a nível interno. Como é que analisa estes dizeres? Ou seja, que no partido MDM só vale aquilo que o David Simango diz, portanto, que é o presidente do partido, e que também o chefe da bancada diz célula de irmãos uma célula tem que ser percebido de várias maneiras. Quando eu falo de célula de irmão, eu percebi que ele está falando da fraternidade que caracteriza o MDM. Portanto, eu penso que ele quis dizer exatamente que quem manda são os irmãos Davis. Mas já estamos na interpretação, não é? Por isso que eu estava a dizer logo no princípio, que tratando-se de um filósofo, não é? É um discurso bastante elaborado e subido, e que precisa de fato de intérpretes, de hermeneutas, para sabermos o que ele quer dizer, porque eu fiquei muito confortado quando ele falou de célula de irmão, assim, que tinha apanhado de fato o espírito do MDM, que é esta fraternidade. Ou seja, o Dr. Silveira Ronguano está também a fazer uma interpretação filosófica com relação... Não sei se é filosófico, por isso estava a dizer que ele lançou, e é por isso que eu tenho profundo respeito pelo professor Severino Ngwenha, porque as elaborações que ele faz, de fato, permitem que se tirem várias relações e várias leituras. E eu, a leitura que tinha percebido era que ele vê a Frelimo, palavras textuais que a jornalista acabou de ler, como um país, de fato, em que não há liberdade de expressão, porque isso até era constitucional, não é? Há de ver que na Constituição de 65 se dizia claramente que quem estiver contra os interesses da Frelimo tem que ser punido severamente. E era constitucional. E há de perceber que pessoas até ligadas ao passado histórico do nosso partido foram mesmo catalogados de reacionários. Portanto, parece não haver dúvidas de que a Frelimo teve sempre esta característica de negar o diferente, considerar reacionárias as pessoas que tinham ideias contrárias. E quando fala do MDM, então falava já deste âmbito de irmandade, de companheirismo. E eu tinha percebido que, de fato, ele apanhou o cerne daquilo que caracteriza o nosso partido. É verdade que é um partido novo, que tem ainda muitos procedimentos por serem apurados, mas que tem um princípio de irmandade, e não é por acaso, sabes muito bem que o princípio do MDM é Moçambique para todos, como vem, aliás, na Carta das Nações Unidas, que diz que somos todos irmãos. Então nós temos Moçambique para todos. Por que para todos? Porque todos somos irmãos. E por que somos irmãos? Porque somos filhos do mesmo pai. E é por isso que tem isso ancora numa visão cristã. Porque há de perceber que a religião cristã que traz essa ideia de que somos todos irmãos porque filhos do mesmo Deus. E quando o MDM diz Moçambique para todos, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, então insertados nas raízes cristãs. Aliás, é preciso lembrar que a Frelimo condenava qualquer crença e fé em Deus. E é exatamente o que o MDM vem trazer, essa ideia de fé, de irmandade. Somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus, todos com os mesmos direitos, com um paralelismo muito próximo daquilo que é a Carta Fundacional, digamos, das Nações Unidas dos Direitos do Homem, que se fala claramente da irmandade universal dos homens enquanto filhos do mesmo Deus. E porque somos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos. E porque somos todos irmãos, temos todos os mesmos direitos e deveres. Mas ele foi mais longe ao dizer que a saída de Mahmoud Amurana do MDM é um exemplo claro desta crise de democracia dentro do partido do MDM. Diz que o Amurana teve ideias diferentes e que estas ideias não foram aceitas pelos membros do MDM, daí a saída. Bom, eu queria também lembrar que a dissidência dos autarcas nos partidos políticos em Moçambique, o MDM está a governar Quelimane porque houve uma dissidência, não é?
eu próprio fui candidato na Matola, numa altura em que houve dissidência do presidente da Matola do então, que acabou sendo destituído. Não é verdade? Quando eu me candidatei, quem era o presidente da Assembleia Municipal. E é preciso lembrar que, do ponto de vista comparativo, a maior parte das candidaturas independentes em Portugal, nestas eleições autárquicas, eram membros do PSD. Portanto, parece-me que a natureza do poder autárquico está, ele próprio, já eivado por esta dissidência. Portanto, não só aqui no MDM, mas também dentro do nosso país temos casos da Frelimo, que eu acabei de dizer. É preciso lembrar que na própria Renamo, que foi o presidente de Nacala, da Renamo, no final também renunciou a Renamo e apoia a Frelimo. Portanto, parece-me que é preciso percebermos que a questão da dissidência dos presidentes dos municípios é inerente ao próprio sistema, é por isso que é autárquico, é por isso que é local. Portanto, a partir do momento que estamos a dizer, não, temos que entregar o poder aos locais, aos filhos da terra, há de perceber que os partidos, enquanto entes universais, no sentido que cobrem todo o país com uma visão mais universal, está potencialmente semeado a possibilidade, digamos, de choque. Mas é evidente que, se nós olharmos para toda a entrevista, o que fica é este reconhecimento da irmandade, que, aliás, eu confesso, o MDM é para todos, somos todos irmãos, vemos todos filhos de Deus, portanto, somos todos efetivamente, e é esta a grande mensagem. Agora, é preciso também dizer, quando nós estamos a falar desta irmandade, também existe uma dimensão afetiva. E esta dimensão afetiva comporta muitas vezes também o conflito. Aliás, quando estamos a olhar para a Bíblia cristã, quando falamos de irmãos, estamos a pensar em Abel e Caim. Não é? Portanto, que houve já nesses dois irmãos também um certo conflito pela forma, mas é este conflito, não, que é salutar, é este conflito que tem que ser acarinhado, tem que ser acompanhado. Agora, não há dúvida que no momento que ele acontece, vai criar muita dor, mas não deixa de ser também um momento de crescimento, um momento de reflexão que tem de levar estas organizações a um nível mais elevado. Não é? Mas como é que analisa então esta saída de Amurana do MDM? Eu olho esta saída da mesma maneira como disse, que o Araújo está como presidente do município porque a Frelimo desentendeu-se com o Pio Matos. Eu fui candidato na Matola e consegui 46% do resultado porque o então edil da Matola desentendeu-se com a Frelimo. Mas antes, o edil de Nacala, da Renamo, desentendeu-se com a Renamo. Hoje, em Portugal, alguns ideias, sobretudo... Mas estamos a falar de partidos diferentes, que acontece, não do mesmo... É que nós não podemos isolar um caso. Se um caso acontece neste partido, acontece naquele, acontece no caso vertente, estamos a falar em Portugal, em que há muitos autárquicos que têm candidaturas independentes, mas que são dissidentes, de fato, sobretudo do PSD, mas também do PS e de outros partidos. Portanto, parece-me que nós temos que perceber que a própria natureza do poder autárquico já comporta, porque aqui o que está em causa é o local e o nacional. Não, é o local e o nacional, é o grupo e o indivíduo. É preciso perceber que já existe potencialmente este conflito. E a tarefa que os partidos políticos têm é como gerir este potencial de dissidência, de diferença, desde que nós não percamos de vista a nossa natureza concreta como MDM, de Moçambique para todos, de todos como irmãos, vindos do mesmo Deus, e que isso leva, é evidente, esses sentimentos. E sabe, quando é coração, dentro de uma família, um esposo ou uma esposa, quanto mais se amam, há de perceber que mais discutem, e a ameaça da separação está sempre lá. Ora, como é que nós podemos gerir isto? Como estamos a perceber em Moçambique?
que existe este potencial. Então teremos que pensar do ponto de vista legal, que reformas devem ser feitas. Do ponto de vista da gestão diária das instituições, o que é que deve ser feito? Do ponto de vista da gestão das emoções. Eu acho que essas são grandes oportunidades para crescermos e criarmos uma coisa ainda muito mais perfeita. E que, como disse, o professor Ungüenya tem muita razão, a sua experiência de democracias perfeitas, quando se confronta com democracias embrionárias, a nossa experiência, aliás, coletiva, de um partido único, em que todos íamos seguindo o mesmo caminho, quando já se confronta com indivíduos particulares, o meu colega foi exímio em dizer que não, só nesta semana tivemos a dissidência do próprio Dr. Ungüenya ao dizer algo que era impensável outrora, tivemos a dissidência de João Onguane, que era impensável que fizesse os pronunciamentos que fez antes, a dissidência da Lourdes Mutola, que era impensável. Então significa que de fato estamos a entrar numa nova fase. E todos nós, como partidos políticos, como indivíduos, como é preciso então estudar-se este fenómeno que é para melhor organizarem-se. Vou para si, Alfredo Magomice, a Renamo, vou citar também o que o Dr. Severino Ungüenya disse, que sabe-se que na Renamo o presidente Djakama é o todo-poderoso e não se vê emergir novas figuras no partido. Não se percebe na Renamo um grande debate de ideias em que as pessoas possam emergir pelas suas qualidades humanas e políticas como novos líderes do partido. Ou seja, que dentro da Renamo não há ninguém que possa substituir o líder da Renamo. Bom, muito obrigado. Eu às vezes gosto muito de entender o conceito ou a carga que as palavras querem trazer. O que é que significa substituir? Substitui-se algo presente? Ele é filósofo. Substitui-se algo presente? Eu acho que não. De todas as maneiras, respeito a ideia do professor Severino e teremos que andar aqui em labirintos para entender o que ele pretende dizer. O presidente da Câmara, ele o qualifica de todo poderoso. É verdade. Se tu fores a ver qualquer cidadão, aquela quantidade de pessoas, aquela massa de gente que o segue, quem tem a coragem de desperdiçar um líder como esse? Em outras palavras, vamos pensar no desporto. Com todos os defeitos que Cristiano Ronaldo tem, qual é o clube hoje que está em condições de dispensar Cristiano Ronaldo? O próprio Real Madrid. Aceitaria fazer isso? Com todos os defeitos que ele tem. Se vê um Paris Saint-Germain, pode comprar o Cristiano Ronaldo e bater... Bem diz. Mas não estamos a falar de desporto, vamos então... O que eu estou a dizer aqui é que o presidente da Câmara é a pessoa que traz mais valia para o partido de Renamo. Por via disso, há uma unanimidade muito grande, nos cerca de 99%. Qualquer coisa, que concorda que o presidente da Câmara tem de continuar presidente da Renamo, enquanto ele tiver forças e vontade, porque ele é que puxa, arrasta o nosso partido. E tudo isso, a história diz. A STV tem catalogado imagens das últimas aparições públicas do presidente da Câmara, arrastar multidões. Então quem é esse que vai dizer, senhor, com a credibilidade que você tem, deixa de ser presidente da Renamo? Não há, ninguém vai fazer isso. Portanto, nós, dentro do partido de Renamo, estamos todos concordados, convergidos, de que o presidente da Câmara, enquanto tiver força, enquanto ele pretender, vai continuar a dirigir o nosso partido. Por outro lado, a Renamo não é uma monarquia, a Renamo não é um regulado, em que antes do outro, aliás, se o outro não desejar, indica previamente a um sucessor. É um partido político com órgãos. Ele, não querendo, o partido reúne-se e aparecerão, emergerão. As teorias de poder dizem muito bem, é preciso dar espaço ao artista brilhar. Não faz sentido um partido que tem um líder carismático,
um partido que tem um líder visionário como o presidente da Câmara, apareça alguém aqui a tentar cumprir. Não faz sentido. Neste momento estamos cômodos, estamos à vontade. Se um dia, como eu entendo, tivermos uma crise, ali aparecerão, emergirão. E é preciso perceber que a Renamo não é um partido que surgiu de uma reunião, passa a expressão, num hotel ali da 24 de julho, ou da final da Kim Il-sung. Não é. A Renamo é um partido com uma história típica e característica, tal que esses setores todos devem ser tomados em conta. Então, de maneiras que nós, membros da Renamo, a Renamo e seus órgãos, concorda e sente que o presidente da Câmara é nossa estrela. Por isso vai continuar a liderar o nosso partido enquanto ele tiver força, tiver vontade para isso. Mas também eu quero, mais uma vez, voltar a endereçar votos de coragem ao professor Severino, quando ele diz tido como todo poderoso. É verdade. Quem poderia pensar que um regime como este poderia vergar, abandonar as suas posições iniciais? Quem poderia, aliás, com o saudosismo que hoje vivemos, tivemos aqui, se a Ana se lembra, estivemos a falar aqui de um estado policial. Até hoje há sinais claros e evidentes de uma tendência de governar o país via Kalashnikov. Está claro. Está claro que Kalashnikov continua a imperar. Os homens valem mais que as leis. Os homens ditam mais que as normas constitucionais. Mas graças a um homem, graças a um Salvador, que este país, que os detentores, os detratores da pátria, hoje em dia recuam, fogem as suas posições para seguir os caminhos daqueles que acham que a civilização de um Estado tem que ser por uma democracia. Mas quem vai dispensar um líder desse? Ninguém! Vamos ser honestos conosco mesmo. O professor Severino, como eu dizia, com todo o respeito, eu acho que essa é uma forma que ele encontrou para exaltar, para agradecer, para encorajar o presidente da Câmara, tendo em conta os feitos que fez, os feitos que produz, dá espaço a ele. Quem pensava alguém que estudou no Ocidente ser reitor num país como Moçambique? Impensável. Mas graças a este todo-poderoso, podemos falar, podemos dizer, é assim. Mas experimente do outro lado. Qual seria o destino? Vala comum. Bom, eu vou voltar àquela questão, Pablo Ronguano, do presidente do município de Nampula. Não sabemos, é do MDM, agora já não faz parte das divergências que teve no partido, e que este mesmo Amorano fez acusações sérias ao MDM. Não, mas eu acho que o que existe de interessante, se calhar seja esta possibilidade, em que as pessoas não sentem uma ameaça direta, não é? E porque não sentem uma ameaça direta, podem exprimir-se e até se calhar extravasando aquilo que era suposto. Mas o mais importante, se calhar as pessoas estão muito interessadas, porque o MDM foi desses três partidos parlamentares, que existem outros partidos, mas não parlamentares, se calhar é o último que apareceu e até ostenta esta marca de movimento democrático. Portanto, existe a exigência que é real das pessoas de que não, o MDM é nosso. Este é o partido que surgiu, nasceu na cidade, porque é preciso perceber que tanto a Frelimo como a Renamo surgiram num contexto de guerra, num contexto cruento de sangue. Ao contrário, o MDM corresponde àquilo que na academia se pensa, que a democracia é um fenômeno urbano. Ora, o MDM nasceu efetivamente nas lutas urbanas. Então as pessoas estão muito mais ansiosas em ver claras essas marcas de democracia. E, se calhar há um desafio que está a ser lançado com estas palavras do professor Ngwenha, de o MDM exteriorizar mais
a sua democracia, e se calhar para isso concorre. Nós estamos, este último fim de semana, não é, 16, 16, estivemos exatamente na beira numa reunião de quadros, onde houve um debate de ideia espantoso, porque nós estávamos a ver ali, qual, por exemplo, é o nosso manifesto. Eu acho que não, a concentração tem que ser na juventude, eu acho que não, a concentração tem que ser na criança, no idoso, outros a pensar que não, o nosso partido tem que ser 50% mulher, 50% uma avalanche de ideias e de posições que efetivamente é preciso também notar isto, que os partidos, se calhar, o que tem que repensar é o seguinte. Por exemplo, nós tivemos uma reunião de quadros, mas se calhar devíamos ter convidado estes académicos para presenciar aquelas discussões calorosas que hajam aí, um manancial de ideias que há de perceber quando for da revisão constitucional. O MDM que já tem uma proposta concreta, eleição dos governadores. Portanto, parece-me que o MDM, mesmo no Parlamento, a quantidade de ideias, de propostas, recorde-se que nós temos agora na mesa uma proposta de lei sobre o regime orgânico do referendo, exatamente para haver maior democratização. Lançamos a questão da despartidização, da partidização do Estado, exatamente para que haja um maior espaço de debate. Agora que estamos a ir ao Congresso, nós queríamos que os quadros dissessem quais são as prioridades da próxima governação do MDM. Outros dizem, não, temos que olhar para as questões sociais, a educação, a saúde, não, temos que olhar para as infraestruturas. Outros dizem, vamos olhar mais para a agricultura e olhando também para a organização do próprio partido, muitas e variadas propostas. Agora, se calhar, o grande desafio que existe no MDM é que, sendo um partido do povo e, sobretudo, um partido que nasceu na cidade, um partido de jovens, um partido que a maior parte das pessoas que estão nas redes sociais estão interessadas, querem ver, querem saber. Se calhar aqui teremos que apurar a nossa comunicação com o exterior, porque há de perceber que as coisas menos boas são muito mais velozes que as coisas mais positivas. Ou seja, é preciso que essas divergências sejam discutidas a nível interno, que se não se exteriorize esta... Não, eu acho que não. Acho que tem que se discutir, exteriorizar, mas as pessoas querem saber, querem entrar mais nesta discussão, e sequer também as pessoas estão desapontadas quando vem um membro, como o caso que falou do presidente Amurano, que teve uma divergência de ideias e que eles não ficaram contentes com a forma sequer como ele reagiu, querem ver ele dentro do MDM, porque não, somos diferentes em ideia, mas vamos caminhar juntos, companhia. Penso que é isso que as pessoas querem ver mais. Parece que o grande desafio é como é que o MDM pode comunicar mais a sua democraticidade interna para o exterior. Eu acredito que os mesmos membros da sociedade civil, jovens que estão no Facebook, nos WhatsApp, os próprios jornalistas nos mídias e, quiçá, os intelectuais nas universidades, se calhar até eles pensam, olha, este partido é nosso. Olha, quando há uma reunião de quadros, nós também temos que participar, nós também queremos dar a nossa opinião. E eu acho que isso pode ser uma ideia interessante no sentido de se comunicar mais as nossas ideias, no sentido de se incluir também a sociedade civil, os acadêmicos, os jornalistas, mesmo se oficialmente não professam o partido do MDM, não fazem parte, mas que efetivamente eu percebo que há uma sede de pessoas de participar, porque há aquela ideia de que não, pode não haver democracia na Frelimo, é um partido que veio lá das lutas armadas, pode não haver democracia na Renamo, é um partido que surgiu nas guerrilhas, mas o MDM não. O MDM é nosso, é o partido da cidade, é o partido dos jovens, das redes sociais, dos jornalistas, dos académicos. Nós estamos ainda em período de campanha, nós vamos... Estou a perceber neste sentido. Nós vamos então para a nossa última questão. Como é que
se vê essa questão da não tolerância do pensamento diferente dentro dos partidos políticos? Como é que os partidos políticos podem melhorar essa democratização nos próprios partidos, para que membros com pensamentos diferentes não sejam colocados de lado, sejam ouvidas às partes, apesar das diferenças, que tenham um objetivo comum? Bom, esta é uma questão que é preciso que se entenda o que o professor Severino quer dar a entender. Eu lembro-me que ele falou do caso do Sr. Raul Manuel Domingos, que é atualmente presidente do PDD, ele foi quadro-centro do Partido de Renamo. Mas a questão do afastamento do Sr. Raul Manuel Domingos foi publicamente e exaustivamente explicada. Portanto, ele foi expulso por uma razão ligada a uma infração que ele cometeu dentro do partido. Isto é normal e é lógico. Não foi a diferença da ideologia, ele não foi por ali, não percebo. Tirando ele, não me lembro de nenhuma outra pessoa ou de um outro caso em que alguém foi expulso, não me lembro. Não me lembro. Portanto, fica muito difícil eu falar desta melhoria. Agora, normalmente, os nossos órgãos, que são o Congresso, o Presidente, o Conselho Nacional, a Comissão Política, nós temos diferenças de opinião, discutimos. Por isso reúnem os órgãos. Reunir os órgãos significa aproximar as posições para sair com uma ideia convergente. É o que acontece no nosso partido. Agora, há um apelo que eu queria fazer. Muitas das vezes fazemos extrapolações ou ilações de coisas que não correspondem à verdade. E muitos desses que falam, não me lembro em nenhum momento quando se já participaram de uma reunião do Partido de Renamo ou são membros do partido, mas foram vedados a um direito. Eu sou membro do partido, já participei em muitas reuniões em que começamos de posições completamente desfasadas, mas no final temos uma conversa. É isto que é, porque ele trata-se de pessoas com pensamento e formas de ver diferente. Olha que um partido que tem, sobretudo, as duas grandes diferenças, um grupo de pessoas que foi militar, mas que muito rapidamente adaptou-se para uma vida política, meramente política ativa. E um grupo de cidadãos que de livre e espontânea vontade aderiram ao partido. Só ali já é um ponto de partida de visão diferente. Mas nós conseguimos chegar a um consenso, conseguimos chegar a uma posição comum. Não me lembro sinceramente o professor Severino qual era a base para ele afirmar isso, porque os nossos órgãos, isso tem acontecido. Confesso que em algum momento há extremismo, as pessoas zangam-se, não é? Mas no final produzimos uma ideia comum e dizemos, é isto que tem que acontecer, e quando é assim acontece, todos nós abraçamos. Agora, eu gostaria de convidar ao professor Severino ou a qualquer um outro, talvez a única forma, ou afiliam-se ao partido para perceber como que isto funciona, ou então participam numa das reuniões de um dos órgãos, porque é a única forma de fazer, não temos outra forma. Mas também não é correto falar de coisas que não sabe como elas acontecem. Porque... Ou seja, não é verdade que não haja crise de democracia nos Mas qual é esta? Porque tem órgãos. Os órgãos reúnem-se. O órgão que não se reúne aqui com regularidade é o Congresso, por razões subjamente conhecidas. O país anda de instabilidade a instabilidade militar. Isso não permite que o partido possa se concentrar e fazer o que é necessário para que haja um congresso. Mas temos tido conselhos nacionais alargados que permitem tomarmos decisões periódicas que permitem que o partido possa ter a sua vitalidade e o curso normal dos acontecimentos. Exato. E quanto a isso, como eu disse, nunca vi alguém que lhe foi vedada a possibilidade de participar, de trazer a ideia. Agora, que as ideias são reprovadas, isto sim, isto é normal, porque depois tem que prevalecer uma ideia que converge com a maioria de nós. E isso é que seguimos. Exato. Portanto, como então... Agora, mas permita que explique uma coisa. Há um equívoco. Segundo o qual o atual edil da Beira foi expulso de Renamo, que não é verdade.
O edil da Beira, o atual edil da Beira, o presidente David Simango, do MDM, não foi expulso. Ele foi negada a sua recandidatura a presidente do Conselho Municipal da Beira. E por si só, auto-expulsou-se e formou o movimento pelo qual se recandidatou ao município de Beira e mais tarde formou seu partido. Aquele não foi expulso. O partido negou-lhe a candidatura ao presidente do município. Então, a pessoa que eu me lembro publicamente, que eu sei, registrado nos anais do partido, é o senhor Raul Manuel Domingos. É esse que me lembro. Como então melhorar esta democratização dos partidos políticos, no caso? Não, primeiro eu queria, como estamos já a caminhar para o fim, a felicitar o professor Ngwenha. Só o fato de a sua entrevista dar aso a estas discussões é sinal de acutilância e inteligência, e estamos de parabéns. Eu me confesso já até seu discípulo. Agora, há uma coisa que é importante, não, que é preciso dizer aqui. O MDM, efetivamente, dentro dos constrangimentos que nós temos, já estamos a caminhar para o nosso segundo congresso, que vai ser entre os 5 e 8, e seria interessante que acadêmicos, jornalistas pudessem participar nestas discussões e enriquecer ainda mais. Agora, pergunta-me a senhora jornalista, como passarmos disto? Isto é um processo evidente e carece do esforço de cada membro do MDM, como de cada membro dos outros partidos, mas também significa que nós precisamos melhorar as nossas formas de fazer as coisas, precisamos de saber comunicar mais, precisamos de estar mais aberto aos acontecimentos, às pessoas, precisamos cultivar mais a tolerância, o perdão. Parece-me que o que é preciso é aquilo que se exige a um crente, a um cristão, que é sempre refazer-se, sempre redescobrir-se, sempre perdoar-se e sempre acreditar que é possível fazer mais. Dizer que o MDM atingiu o estado último do que serão errados. O MDM está num processo de crescimento e quanto mais rápido e quanto mais crescer, melhor será. Exato. Eu penso que vou dar mais alguns segundos, 30 segundos, para dizer o que tem a dizer. Bom, o que eu tenho a dizer é, na verdade, continuar a encorajar não só o professor Severino, mas a todos os outros que têm um pensamento e que têm essa liberdade de se expressar. E isso é uma vitória da democracia e, por conseguinte, a vitória do Partido de Renamo, porque a isso nós lutamos e lutaremos. Portanto, o professor Severino encoraja tantos. E a ideia até é, se pudesse transmitir ou encontrar forma de ter uma juventude que se concentre em pensar seriamente e pensar no rumo do país, seria muito bom. Congratulá-lo e a todos os outros que pensam de maneira diferente. E sobre os partidos políticos, é sempre bom conhecer a essência, participando, não ouvir dizer, porque pareceu-me que é mais um recado daquilo que ouviu dizer do que aquilo que se vive. Como dizia, e quero concordar muito bem, não há organizações perfeitas, cada dia que passa aprimoramos. E estamos fazendo isso. Muito obrigado. Obrigada, então. Portanto, tivemos aqui então os dois partidos políticos, o da Renamo e do MDM. Infelizmente não tivemos o partido Frelimo. Naturalmente convidamos, mas tiveram então a disponibilidade de estar neste debate. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.